graças pelo privilégio de Deus nesta manhã e podemos ouvir a palavra que o Senhor vai colocar na Bíblia do nosso pastor Richard. Abençoe nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Graça e paz. Tudo na bênção? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, hoje chegamos à última das mensagens do Senhor às 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia estava situada à beira do rio Licas, cerca de 3,5 metros acima do rio. E como Roma foi construída sobre 7 colinas, a cidade de Laodiceia recebeu seu nome de Antíoco II em homenagem à sua esposa Leodice. Era uma cidade comercial muito movimentada, uma cidade de grandes finanças e bancos. Era uma cidade muito próspera, ficava muito perto de Colossos, apenas 19 quilômetros, e é mencionado por Paulo em sua carta aos Colossenses. Muitos comentaristas dizem que Laodiceia era uma igreja não regenerada, mas isso não pode ser verdade, porque se fosse, primeiro, não seria uma igreja. E segundo, se fosse, o Senhor não enviaria uma mensagem a eles, nem diria o que diz no final da carta. Das mensagens do Senhor para as 7 igrejas, está a única que não contém nenhuma elogio, apenas a condenação do Senhor. 4 das igrejas receberam elogios e condenações. 2 receberam apenas elogios. E, como já disse, esta igreja recebeu apenas a condenação do Senhor. Então, irmãos, vamos dar uma olhada na mensagem do Senhor para a igreja. Abra sua Bíblia comigo em Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Apocalipse capítulo 13, versículos 14 a 22. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dissesses: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez. E compra o melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se pois diligentes e arrepende-te,
eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém. Amém. Irmãos, Laodiceia é uma igreja carnal. Uma igreja que perdeu o rumo. É uma igreja que teve muito sucesso e agora se apaixonou por todos os acessórios do mundo que esse sucesso trouxe. Portanto, vamos examinar a mensagem do Senhor para aprender com ela, para não cometermos os mesmos erros da igreja. Primeiro, o Senhor apresenta como o Amém. Esse é o único lugar na Bíblia em que a palavra Amém é usada como um nome próprio. A palavra hebraica pode significar firme, ou seja, confiável, certamente, como assim, seja, verdadeiramente. Ele, o Senhor, é o verdadeiro. O Senhor está dizendo que Ele é o verdadeiro, aquele que é firme e imutável em todos os seus propósitos e promessas, que são todas sim e todas amém. Segunda, a testemunha fiel e verdadeira. Ele é uma testemunha fiel, porque seu testemunho é verdadeiro. E ele é uma testemunha verdadeira, porque nele estão todas as qualificações perfeitas que compõem qualquer testemunha real e verdadeira. Fiel tem o significado passivo daquilo que é digno de fé, e não o significado ativo de quem acredita em algo. Terceiro, algumas traduções dizem o princípio de criação de Deus. Isso é usado junto com Colossenses capítulo 1:15 pelos novos arianos para dizer que Cristo, que é o Filho da Santíssima Trindade, é um ser criado. Os arianos receberam seu nome de Ario, que no terceiro século ensinou que Jesus Cristo não era co-eterno com Deus Pai, mas foi criado antes do tempo. Entretanto, irmãos, não é isso que a palavra traduzida como princípio significa no grego. Ela significa o autor, o originador de criação de Deus. Como João testifica em seu evangelho, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. É verdade. Jesus é o soberano de criação de Deus, porque como Deus Filho, ele é o Criador. E como homem Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis e Senhores dos Senhores. Por que digo o homem Jesus Cristo?
Bem, quando falamos de Jesus, precisamos nos lembrar de que ele não existia antes, até a encarnação. Estou falando sobre o homem, não sobre o Deus Filho. Antes disso, ele é o Deus o Filho, como a mesma substância do Pai. Pelo Paulo faz essa observação em Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Abre comigo. Na Filipenses capítulo 2, versículos 6 e 7. Vamos começar com o versículo 5. Tendo em vós os mesmos sentimentos que haviam também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ou ser igual a Deus, mas, pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Mais uma vez, Paulo faz essa distinção em 1 Timóteo. Abrir em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 2. Versículo 5. 1 Timóteo capítulo 5, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Sempre nós nos depararemos com esse paradoxo de que Jesus é 100% Deus e 100% homem no mesmo tempo. A melhor maneira de lidar com isso é lembrar que a força vital, por falta de uma frase melhor, no homem Jesus é Deus o Filho. Em seguida, o Senhor confirma novamente, como em todas as suas cartas às igrejas, que Ele sabe tudo. Conhece as tuas obras, Ele fala. Não há nada escondido dele. Nada passa despercebido. Ele é o Senhor onisciente. Em seguida, o Senhor imediatamente declara sua queixa contra eles. Não são nem quentes nem frios. A mornidão ou indiferença na religião é a pior disposição do mundo. Eles são moralmente e religiosamente mornos. É uma mornidão que beira a indiferença total em relação às coisas de Deus e a uma vida de piedade. O Senhor ainda declara sua queixa contra eles. Ele gostaria que fossem quentes ou frios, mas não essa mornidão enjoada. Se você já bebeu água morna ou comeu comida morna, sabe como isso é enjoado. É assim que a igreja é para o Senhor. Agora, o que o Senhor quer dizer ao afirmar que preferia que eles fossem quentes ou frios a essa mornidão enjoada? Então, a interpretação típica da declaração do Senhor é que, ao ser quente, Jesus está se referindo aos cristãos zelosos, vivos, amém, apaixonados e trabalhadores. Amém. E que, ao ser frio, ele está se referindo aos pagãos sem vida, não regenerados, desprovidos de qualquer vida espiritual.
Elas argumentaram que quem se refere a quentes espiritualmente ativos, enquanto o filho se referia a incrédulos apáticos. No entanto, isso cria um problema de Jesus parecer dizer que preferir que elas estejam em total descrença do que em sua condição de desviados, mornos, mas ainda salvos. O que não pode ser o que o Senhor está dizendo. Além disso, Paulo diz em Atos capítulo 17, versículo 30, que Deus ordena a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Portanto, se o Senhor não está dizendo isso, ele deve estar usando eufemismos que os laodiceanos entenderam. Então, o que o Senhor quer dizer ao usar esses eufemismos? E o que a igreja de Laodiceia entende para esses eufemismos? Bem, para saber isso, primeiro precisamos entender a topografia da região em que a cidade de Laodiceia se encontrava. 9,65 quilômetros ao norte de Laodiceia estava a cidade de Hierápolis. Nessa cidade havia fontes de água mineral, quente com temperatura de 35 graus. 19,31 quilômetros a leste de Laodiceia estava a cidade de Colossos, com suas águas frias e refrescantes. O Senhor não estava repreendendo por sua temperatura espiritual, mas pela esterilidade de suas obras. A igreja não estava oferecendo refrigério para os espiritualmente cansados, é tratada por meio da imagem da água fria de Colossos, nem estava oferecendo cura para os espiritualmente doentes, é tratada por meio da imagem da água quente de Hierápolis. A igreja de Laodiceia era simplesmente ineficaz. O Senhor está condenando a igreja de Laodiceia pela natureza inútil e estéril de suas obras. Você não tem sido úteis a ninguém, diz Jesus. E eu não tolerei tal comportamento. É isso que ele quer dizer com a expressão vomitar-te da minha boca. O Senhor usa essa expressão porque a cidade de Laodiceia não tinha nenhum recurso natural de água e dependia da água quente que era canalizada para ela de Hierápolis. Quando a água chegava, a Laodiceia estava morna. E eles tinham de esperar que esfriasse completamente. O Senhor está dizendo a essa igreja que, assim como a água morna de Hierápolis é nauseante para vocês, você tem sal para mim. Quando veja a sua falta de zelo, a sua indiferença em relação às necessidades de outros e a sua resposta indiferente a mim, sinto-me como um homem que bebeu água morna e insípida. Mas por quê?
a igreja de Laodiceia está assim? O que a levou a se tornar estéril e inútil? O Senhor dá a resposta no versículo 17. Olha, versículo 17, Apocalipse 3. Ele está e antes disse: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Eles se tornaram autossuficientes. Eles haviam se tornado uma igreja rica, lucrando com os comerciantes que passavam por Laodiceia. Como já disse, a cidade era muito próspera e, portanto, os membros da igreja seriam prósperos. A igreja seria luxuosa, com assentos almofadados, etc. Não havia falta de dinheiro para a igreja. Portanto, eles se tornaram autossuficientes, autocongratulatórios e orgulhosos. Em uma palavra, eles haviam se tornado carnais. Haviam se apaixonado pelo mundo. Eles pensavam que tinham sido bem-sucedidos e que tinham tudo quanto, na verdade, eram completamente o oposto. Veja o que o Senhor diz sobre eles no mesmo versículo 17. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eles podem ter tido tudo o que o mundo tem a oferecer e ser um sucesso aos olhos do mundo, mas aos olhos do Senhor, elas eram deploráveis, miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa era uma condição espiritual deles. E isso era o que mais importava. Não o que o mundo pensava deles, ou seja, riqueza mundana, mas o que elas eram espiritualmente, o que o Senhor pensava delas. Tragicamente, os laodiceanos haviam se tornado religiosamente gordos e orgulhosos de si mesmos, cegos para sua necessidade desesperada daquilo que somente Jesus Cristo pode suprir. Infelizmente, há muitas igrejas como essa hoje em dia, mega igrejas, que acham que têm tudo de que precisam, que são ricas e até mesmo têm espaços VIP. Pessoas muito importantes para acomodar os muitos ricos. No versículo 18 temos o conselho do Senhor para eles. Olha, versículo 18. Versículo 18. Portanto, ofereço-te este conselho: adquiri de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e comprar um melhor colírio, para que ao ungir os teus olhos possas enxergar claramente. Irmãos, o uso desses termos para o Senhor nessa passagem aponta para um contraste deliberado de sua parte entre a igreja de Esmirna
e a igreja de Laodiceia. Se você lembra, Esmirna sofria de pobreza material, na grego ptocheia, mas era considerado por Jesus como espiritualmente rico, Lúcius. Laodicea, por outro lado, era materialmente rica, Lúcius, mas espiritualmente pobre, ptocheia. Apesar de seus bancos, elas eram mendigos. Apesar de seu famoso colírio, elas eram cegos. Apesar de suas prósperas fábricas de roupas, elas estavam nus. É interessante que o Senhor fala sobre as áreas em que a igreja de Laodiceia pensa que é rica. Ouro provado ou refinado no fogo. O ouro é purificado pelo fogo. Vestes brancas. A cidade era famosa pela lã preta, que era produzida na região. Colírio. Havia uma escola de medicina na cidade, onde um famoso oftalmologista trabalhava. A cidade também fica dentro dos limites da antiga Frígia, de onde se supõe que tenha se originado um ingrediente de loções para os olhos chamado porfírio. O Senhor está dizendo a essa igreja que esqueça as riquezas deste mundo e adquirirá o ouro puro provado pelo fogo de verdadeira fé e que é testada pela perseguição. Em vez de ser absorvido pelo comércio da lã preta, busque as vestes brancas da justiça, da cobrir sua nudez espiritual. Busque também o enchimento do Espírito Santo para que você possa ter visão espiritual. Agora chegamos a um versículo surpreendente, o versículo 19. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Se pois diligente e arrepende-te. Anteriormente, no versículo 16, Jesus expressou repulsa e emanação aos da Laodiceia, declarando que está a ponto de vomitá-los pela boca. No entanto, agora, no versículo 19, ele afirma seu amor por eles. É porque o Senhor ama seu povo que ele se recusa a tolerar a indiferença morna deles em relação às questões espirituais. Em outras palavras, as palavras duras dessa carta, a disciplina firme evocada pelo comportamento desviado deles, juntamente com o forte conselho no versículo 18, e que eles sejam zelosos e se arrependeram no versículo 19, são todas motivados pelo amor de nosso Senhor pelos céus. Agora chegamos ao versículo 20. Ao lado de João, capítulo 3, versículo 16, essa é provavelmente a passagem evangelística mais famosa do Novo Testamento. Mas será que deveria ser? Para essa igreja morna e desviada, Jesus faz esse convite impressionante. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abra a porta, entrarei
em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Como acabei de dizer, a maioria das pessoas simplesmente supõe que se trata de um apelo evangelístico aos não cristãos, para que abram a porta de seus corações e convidam Jesus a entrar para salvá-los e perdoá-los. Em primeiro lugar, quero dizer que se você chegou à fé salvadora em Cristo Jesus, em resposta ao uso dessa passagem, em uma mensagem evangelística, louvado seja Deus. O fato de esse texto ter sido usado de uma forma inconsistente com sua intenção original não invalida de forma alguma a salvação que Deus graciosamente lhe concedeu por meio dele. No entanto, irmãos, isso tem a ver com convites feitos por indivíduos específicos para festas em um templo de um Deus. Os laodiceanos estariam familiarizados com esses convites e saberiam exatamente o que o Senhor estava dizendo a eles. Estou convidando vocês para virem e se banquetearam comigo. Por fim, chegamos à promessa do Senhor ao vencedor, você e eu, do versículo 21. Ao vencedor, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Temos a promessa do Senhor de que nos sentaremos em tronos. Aqueles que se conformaram a Cristo em suas provações e vitórias serão conformados a Ele e em sua glória. Eles se sentarão com Ele em seu trono de julgamento no fim do mundo, em seu trono da glória para toda a eternidade. Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3, que julgaremos os anjos. Como de costume, a mensagem do Senhor termina com a admoestação: aqueles que têm ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Como eu disse no início do nosso estudo sobre as mensagens do Senhor às 7 igrejas, embora essas igrejas representem a igreja ao longo dos séculos, elas também eram igrejas literais. Portanto, embora o Senhor esteja falando à igreja ao longo dos tempos, Ele também está falando a igrejas individuais, a você e a mim. Se você estudar a história da igreja, verá que durante sua história, a igreja passou por todas essas fases. Entretanto, infelizmente, nas igrejas de hoje, você encontrará quase todos os erros que o Senhor condena nessas cartas. Sincretismo, falsas doutrinas, falsos mestres e, acima de tudo, a mornidão da igreja de Laodiceia. Irmãos, o Senhor está falando conosco hoje por meio dessas mensagens. Amém. E está nos dizendo: você está ouvindo? Estamos? Vamos orar.
Oh, nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, por sua misericórdia, sua graça, seu amor. Nós agradecemos, Pai, por sua palavra, que revela para nós seu coração e todo o seu soberano e tudo o que você quer de nós. Obrigado, Pai, por suas advertências de correção, sua advertência, seu amor. Pai, nós pedimos esta manhã que você ajude-nos para ficar fiel, quentes para o Senhor, que nós não ficamos mornos, mas nós ficamos em fogo, em chamas por você, que nós guardamos nosso coração e nossa mente, que nós não pode ser desviado para falsas doutrinas, falsos mestres, mas, Pai, que nós ficamos fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho. Pai, nós pedimos isso em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.